Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, Comigo, Eduardo Araújo. E ela que nunca atrasa. Nunca atraso, eu sou pontual. Tô aqui, ó, tanto que o microfone eu tô aqui na frente dele, Tá que Jesus certo. nos conduza. Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo dessa obra, O que é o Espiritismo, nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, no tópico Qualidade dos Médiuns. E nós hoje vamos iniciar pelo item 84. Então, no item 84, Kardec faz a seguinte colocação. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade, sob esse ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Então, o médium, ele terá sempre presente essa faculdade, mas estará mais ou menos presente, mais ou menos desenvolvido, ou melhor, educado. Quer dizer, essa questão do desenvolvido é que qualquer habilidade que a gente tem, ela tem que ser desenvolvida, né? Sim. A gente usa o termo educado, mas é o exercício. Então, o Oscar Smith, que foi um grande, né, jogador de basquete, ele falava que quando ele terminava o treino, ele ficava lá sozinho, jogando, tentando fazer as cestas de 3, mas incontavelmente. Então, o médium que tem a faculdade, ele precisa, segundo Kardec, exercitar a faculdade. Chico Xavier fez muitas psicografias no início da sua tarefa mediúnica, e o Emmanuel, consta que o Emmanuel chegou para ele em determinado momento e falou: olha, você pode pegar tudo que você escreveu até agora e jogar fora, porque agora é que nós vamos começar. Então ali era um desenvolvimento para o Chico soltar a mão, a sintonia com o espírito. Isso acontece, Eduardo, em todas as nossas atividades, né? Nós aprendemos a teoria, nós começamos a fazer alguma coisa, mas somente com o desenvolvimento, ou com a prática, ou com a educação das nossas atitudes, do nosso procedimento, é que nós vamos realmente crescendo em produtividade daquilo que nós fazemos. Não quer dizer que não existe, ainda existe, a condição está presente desde o início, mas o produto que nós vamos apresentar, ou a produtividade daquilo, será função do exercício que será realizado e da educação, de como nós conduzimos aquela capacidade. Você pode continuar, dona Miranda, que você está muito calada? Eu estava acompanhando vocês falando, porque é exatamente isso, né? O que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico é esse iniciar, são esses exercícios primeiros, que no caso do Chico foram 3 anos. E ele continua, o poder... Não. O médium seguro... ele só leu a primeira parte. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. Então, o bom médium é aquele que traz esse exercício associado ao melhor, não é? É o bom uso da mediunidade. O bom médium, o médium seguro, é aquele que faz o bom uso da mediunidade, coloca ela a serviço dos bons espíritos. E que é aquele que pode exercer a mediunidade com maior fidelidade. Sim. Não é? Sim. Porque o médium é um intermediário. Se ele não tiver fidelidade naquilo que chega até ele, ou reproduzir aquilo que chega até ele mais próximo do que chega, ele não é um bom médium. Ele está
praticando a mediunidade com um alto teor de animismo, né? E foi por isso que o Emmanuel, nos primeiros contatos com Chico, e trazendo a proposta desse trabalho junto a ele e com ele, colocou as três bases, que foram disciplina, disciplina e disciplina. Quer dizer, disciplina no pensar, disciplina no sentir e disciplina no agir, colocando tudo isso a serviço do bem. Então, fechando esse item 84, no último parágrafo, Kardec nos diz: o poder que tem um médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão de sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constituem um homem de bem. E por esses dotes que se concilia, por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire a ascendência sobre os maus espíritos. Então, na realidade, o que Kardec está nos dizendo com isso? É que o médium, ele está em condições de ser intérprete dos espíritos, sejam eles bons ou maus. A mediunidade não é boa nem ruim por si só. Ela pode, em função ou em razão da qualidade, da superioridade moral do médium, ele pode atrair bons espíritos, será uma boa mediunidade para o bem, mediunidade com Jesus, conforme nós costumamos dizer, ou pode atrair espíritos ainda inferiores, porque seriam compatíveis com o seu patamar de evolução moral. O médium, ele precisa... Você pode não ser um médium de grandes possibilidades mediúnicas, né? Mas para os espíritos, o mais importante não é a possibilidade mediúnica que o médium venha a ter, mas sim a condição que ele tenha de sintonizar com os bons espíritos. E para sintonizar com os bons espíritos, não é de graça, né? Não é uma coisa simples. Requer que a gente realmente tenha um esforço muito grande. Eu vinha no carro falando com a Aloísio sobre a questão que o Emmanuel colocou para o Chico. Que isso é muito famoso, todo mundo comenta isso, mas é fundamental para todo e qualquer médium ou para a nossa vida, né? Na nossa vida a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem os requisitos que o Emmanuel disse que o Chico teria que ter para trabalhar com ele. E ele fala que seriam 3 requisitos importantíssimos. E o Chico pergunta qual era o primeiro e ele fala disciplina. O Chico naturalmente pergunta, e o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Parece uma coisa caricata, não é? 3 requisitos importantes, ele repetir 3 vezes a palavra disciplina, mas paremos para pensar, prezado ouvinte, qual é o nosso grande problema na vida? Em tudo que nós fazemos. O fato de nós não termos disciplina. Eu sou uma dessas pessoas. Eu escuto essas coisas e falo, meu Deus, como eu preciso ter disciplina, né? A gente fez no programa Momentos com Joana, e Joana falando da importância da gente parar, da gente fazer uma prece. E Miranda sempre me cobrando isso, já me deu livro, e eu não tenho disciplina de parar, né, entre um atendimento e outro, no meu trabalho, de parar, fazer uma leitura, fazer uma prece, que seria fundamental, mas eu vou me deixando levar pelaquela correria do dia e não faço. Isso é o quê? Isso é indisciplina. A gente precisa ter disciplina naquilo que a gente sabe que é o necessário para que a gente possa performar bem em qualquer coisa na vida. Nos nossos estudos, pessoa que está fazendo faculdade, pessoa que tem... as pessoas usam muito um termo, né, de que a gente fica postergando, mas tem um outro termo agora. Procrastinando, né? Já fizemos até um trabalho, um programa sobre isso. Então, por que a gente procrastina? Porque a gente não tem disciplina, porque a gente não se programa, a gente não segue a meta estabelecida, a gente se deixa levar pelas circunstâncias. Aloísio Guigino é um homem determinado, Maria de Fátima Miranda. Sim. Você sempre foi um homem... Não sou, porque senão eu seria um homem indeterminado. Né? Então eu sou um homem determinado, certo? Mas até a vida militar ajuda muito nisso, né? Nesse ponto, a vida militar, ela tem muito como premissa a questão da disciplina. Né, de você cumprir com as suas obrigações, e você é cobrado por isso. E se você não cumprir, você é punido por isso.
Eu acho que nós, seres humanos, quando a gente é pressionado, a gente vai. Se deixar muita vontade, a gente se perde. Isso aí faz parte de um processo de educação. Tá certo? Então você vai... Educação é você fazer vir à superfície aquilo que você traz dentro de você de bom, de acordo com as leis divinas, né? Então, se você não exercita isso, se você não promove, não provoca que isto venha acontecer com você, não acontece, certo? Então, é sempre nós somos induzidos e conduzidos, certo? A exercitar aquilo que é o correto. E com o tempo adquirimos hábitos. Isso aí. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos de Kardec e dos espíritos. É por aí. Muito bom isso. Ainda um último exemplo, né? Eu estava vendo uma entrevista na internet de um coronel aposentado da reserva, né, da polícia, e ele contava que quando ele chegava no batalhão, ele no caso era o coronel lá do batalhão do BOP, e aí ele falou o seguinte: se tivesse cheiro de xixi no banheiro da unidade, qualquer sujeira no banheiro, todos eram presos, sem exceção. Falou que acabou. Porque todo mundo usava. Ficou tudo cheiroso. Ninguém... Quer dizer, se não for a gente ser cobrado, não funciona. Quando eles perceberam que, ou a gente deixa isso aqui brilhando, limpinho, ou vai todo mundo preso, acabou. Eu aprendi na minha jornada atual, eu aprendi uma coisa muito importante. Você, para conseguir algo de alguém que é indisciplinado, você tem que mexer num triângulo em que cada lado diz uma coisa. Comida, folga e pagamento. Então são os 3 lados desse triângulo. Se você, para conseguir alguma coisa, você tem que mexer nesses valores, que são valores materiais, mas são valores que a maioria das pessoas ainda atribuem um valor maior. Então, se você mexe, por exemplo, na comida, o pessoal reclama, né? Mas para que volte a coisa, tem que fazer algo para merecer aquilo. E aí começa a merecer. Se mexe na folga, certo? No lazer, o pessoal reclama também. Mas para conseguir, tem que fazer alguma coisa. Então, a gente vai conseguindo as coisas nesse triângulo desses 3 lados, né? Na Marinha a gente chama de rancho, licença e pagamento. Tá certo? Que, em outras palavras, isso que eu acabei de falar. Né? Mas é o que acontece. Então vamos ao 85? Em outras palavras, é o centro de interesse. O centro de interesse. Tudo sempre. Nós todos somos movidos, em todas as ocasiões, pelo interesse. Aquilo que nós fazemos com esforço, certo? Nós temos que ter um interesse de retorno daquilo, senão nós não fazemos, certo? É por aí. Vamos lá. 85, Miranda. 85. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Em vez de se impor, sofre a imposição destes. Isso não só se aplica aos médios, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Vede os itens 74 e 75. Então aqui é natural, pela sintonia, não é? Porque se nós não buscamos de alguma forma nos educar, nós vamos sintonizar com aqueles que ainda se comprazem com a bagunça, com a anarquia. E aquilo que a princípio era só uma desatenção vai se tornando algo mais grave pela aproximação desses espíritos. Nós sempre dizemos, inclusive existe um ditado popular, né? Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. E termina, dize-me quem és, eu te direi com quem andas. Certo? No caso da mediunidade, é isso aqui, essa segunda parte. Então, esse padrão de desenvolvimento, padrão de patamar moral do médium,
é que vai dizer quais são os espíritos que dele se aproximam. É sintonia, certo? É a sintonia. Então, um bom espírito, ele não vai estar acompanhando um médium que pratica iniquidades o tempo inteiro, certo? Não vai. Não quer dizer que não possa. Eu estou dizendo que não é o normal, certo? Ele não estará trabalhando com aquele médium normalmente. Poderá usar aquele médium para alguma coisa importante, mas não necessariamente estará acompanhando, como Emmanuel acompanhava o Chico, como Joana acompanha Divaldo, etc. Certo? Não é isso. Então tem que haver uma compatibilidade de valores e de vibrações entre o médium e o espírito. Se assim não for, vão se aproximar do médium outros espíritos que estarão sintonizados com uma vibração mais baixa daquele médium. E aí todo o trabalho desse médium estará comprometido, porque um espírito inferior, que comunicações dará? Comunicações inferiores, de proveitos menores, certo? Então, essa que é a realidade, e tudo, a mediunidade, ela é um compromisso. Certo? A mediunidade é um compromisso. E nesse compromisso está a certeza do médium de que, para o bom exercício da mediunidade, ele tem que trabalhar nele, em primeiro lugar. É aquilo que o Eduardo lembrou há pouco, né? Tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Certo? É disciplina na sua conduta, disciplina no seu falar, disciplina nas suas companhias, e vamos por aí. Sempre disciplina. Sempre procurando fazer aquilo que no nosso consciente e até inconsciente nós sabemos disso. Nós temos isso conosco. Então é a prática mediúnica que irá determinar quem é o médium pela sintonia, por aqueles que ele consegue atrair para que trabalhe, para que seja um instrumento desses bons espíritos. E somente será se ele for um médium de um padrão, de um patamar de elevação moral suficiente para isso. Nós vamos refletir que justamente pelo fato de que o médium não se faz aqui, depois que reencarna, que antes de reencarnar ele tem toda uma preparação e ali inicia o comprometimento dele, então aquele médium que não dá à sua mediunidade a devida atenção e cuidados, não é? Que não se dedica, e se dedicar à mediunidade não significa ficar 24 horas todos os dias na casa espírita, mas é a nível de saber o compromisso assumido e esse exercício de esforços no bem, na educação de si mesmo. Então o médium que não prioriza a sua mediunidade e fora do momento da tarefa mediúnica esquece até que tem mediunidade, esse infelizmente vai enfrentar mais dissabores. Nós nos lembramos do Peixotinho. Peixotinho, antes de tomar conhecimento de que aquelas situações que ele sofria era por conta da influência dos espíritos, principalmente pela necessidade que ele tinha de se educar diante de um compromisso assumido, um excelente médium de efeitos físicos, mas não era só um médium de efeitos físicos. Enquanto ele não teve conhecimento, a origem daquela situação que ele vivia, ele sofreu muito. Quando nós vamos estudar um pouco mais sobre a vida do Peixotinho, quem estiver interessado, veja no YouTube, tem vídeos, tem áudio muito bons sobre ele. Olha, o que foi esse desabrochar da mediunidade de Peixotinho, como ele viveu, como ele sofreu, e o que terminou a vida do Peixotinho enquanto médium mais ajustado. Quem diria? Eu tive a oportunidade de ouvir depoimentos dos filhos dele, que na casa dele chegou um momento em que ele realmente foi para estudar a doutrina e foi fazer o trabalho dele de vigilância, disciplina, educação mediúnica. Ele se tornou médium de espíritos como Sheila, Dr. Bezerra. Então tem depoimento dos filhos dele, a filha dele narrando que na fase da adolescência dela, da juventude, às vezes Sheila se materializava no quarto dela, sentava com ela na cama, sentava na cama dela para conversar com ela.
para dar, sabe, palavra de incentivo. Então, um médium que teve o seu desabrochar de forma tão desafiadora, a ponto de ele cair na rua, entendeu? Mas quando ele foi educar a mediunidade dele, o Peixotinho, ele foi instrumento de espíritos como o Dr. Bezerra. E ele disse, a filha dele dizendo que o Dr. Bezerra e Sheila, entre outros espíritos, se materializavam na casa dele como se fosse um familiar que chegasse e sentasse para conversar. É isso que a gente começa a refletir. Sempre que a gente fala sobre educação mediúnica e essa dedicação e compreensão que o médium precisa ter a respeito da sua responsabilidade enquanto médium, eu sempre dou o exemplo do Peixotinho e peço, vai ouvir os áudios dos filhos de Peixotinho, narrando o cotidiano doméstico, e a esposa dele foi de uma vigilância ímpar junto a ele e aos filhos, porque diante do compromisso que ele tinha com reuniões de materialização, a disciplina, ela impunha a todos os filhos para não sobrecarregar o pai naquilo que era o grande desafio dele com o compromisso assumido. O orgulho, como Kardec coloca aqui, realmente é uma das maiores dificuldades que nós temos, todos nós. Dizem os espíritos, né, que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Você olha todas as desgraças humanas, a origem delas está no orgulho e no egoísmo. Então, assim, num planeta ainda de provas e expiações, com espíritos de terceira ordem, conforme a classificação do Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que nós somos, né, espíritos ainda mais próximos, infelizmente, do mal do que do bem, justifica-se essa realidade difícil porque passa o planeta Terra. O que nos dá esperança é que os espíritos já vêm informando já há muito tempo, né? Jesus já fala sobre isso há 2000 anos, a separação do joio e do trigo. E Kardec, no livro A Gênese, no último capítulo, ele fala sobre a geração nova e que novos espíritos estão encarnando no planeta, né? Espíritos que são devotados ao bem, espíritos em que o que prevalece neles é o sentimento de fraternidade, de amor ao próximo. E que esses espíritos é que vão fazer essa transformação, porque o planeta precisa passar, está passando, rumo ao mundo de regeneração. E nós, os intermediários, né, vamos ter que escolher de que lado estaremos, né? Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E dentro dessa mansuetude, o que se espera de nós é que possamos combater o orgulho, combater o egoísmo, que todos nós temos. Não adianta eu querer combater o orgulho da Miranda nem do Aloysio, eu tenho que combater o meu. O nosso problema é que a gente quer cuidar da vida do outro. Então, nós temos que trabalhar intensivamente para que possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nós. E aí, claro, o médium, da mesma forma, né? O médium orgulhoso, a tendência dele é ir rumo ao precipício. E nós temos que ter uma atenção muito grande, porque nós muitas vezes alimentamos esse orgulho do médium. Porque nós vemos o médium não como um trabalhador no bem, mas alguém que faz alguma coisa extraordinária. Nós vemos o médium como um promotor do fenômeno, quando na realidade o médium ele tem características que trouxe com ele de um compromisso em que ele é o intermediário, mas ele tem que trabalhar no seu padrão de elevação moral. E nós não devemos, de maneira nenhuma, alimentar esse orgulho, essa vaidade, esse tratamento diferenciado. Vamos ter a amizade, o respeito, o carinho, certo? Que ele merece de todos nós. Mas vamos auxiliá-lo e não empurrá-lo para um abismo da vaidade e do orgulho que acontece muitas das vezes com muitos médiuns por ação desregrada e errada completamente de companheiros que, não conhecendo o que seja mediunidade, agem desta forma. E com isso nós chegamos ao final desse nosso encontro e já marcando uma próxima etapa, quando nós daremos prosseguimento aos nossos estudos. Até lá, muita paz para todos. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuação ao estudo da obra Revista Espírita 1859. Estamos no mês de dezembro ainda, não é esse, meu parceiro Renato Souza? Olá, Bill, é isso aí, exatamente, não é? Vamos lá, vamos terminando aí o ano de 1859, né? Já já a gente acaba, com certeza. Mas já a gente acaba e já entra no outro livro, né? E lembrando sempre a galera, né, que a gente está usufruindo aí das benesses da tecnologia. Sim. Renato está no estúdio no Rio e eu estou aqui em Saquarema, na minha residência. Por isso, portanto, caso haja alguma coisa, algum delayzinho, quaisquer que sejam as situações, é dado a isso, tá? Mas eu acho que de maneira geral estamos indo bem, né, Renato? Sim. Não tem delay, eu não percebo nenhum delay não, mas pode acontecer, né? Com certeza, tá? Então é isso, então vamos em frente. A gente parou no estudo passado, no capítulo Um Espírito que não se acredita morto. E vamos dar continuidade, né, meu irmão? Sim, vamos nessa. Então vamos lá, sem mais delongas, diz o seguinte: a terceira visão é mais característica e me foi confirmada por um fato material, ou seja, é a do terceiro parente. Uhum. Era um homem excelente, posto que vivaz, encoleirizado, imperioso com os criados e, acima de tudo, apegado desmedidamente aos bens deste mundo. Além de cético, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura. Algum tempo depois de sua morte, veio a noite e se pôs a sacudir as cortinas com impaciência, como para me despertar. Como lhe perguntasse se era realmente ele, respondeu-me: sim, vim procurar-te, porque és a única pessoa que pode responder-me. Minha esposa e meu filho partiram para Orleans. Quis acompanhá-los, mas ninguém quer obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse minhas malas, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se pudesses vir atrelar os cavalos na outra carruagem e providenciar a minha equipagem, prestar-me-ias um grande serviço, pois eu poderia ir-me à minha esposa em Orleans. Mas não podes fazê-los tu mesmo? Não consigo levantar nada. Depois do sono que experimentei durante a doença, estou completamente mudado. Não sei mais onde me encontro. Tenho pesadelos. De onde vens? De lugar, ele coloca aqui só o lugar na letra B para as iniciais. Do castelo? Não. Respondeu-me com um grito de horror, levando a mão à fronte. Veio do cemitério. E após um gesto de desespero acrescentou: olha, meu caro amigo, dize a todos os meus parentes que orem por mim, porque sou muito infeliz. A estas palavras fugi e o perdi de vista. Quando veio me procurar e sacudir as cortinas com impaciência, seu rosto exprimia terrível alucinação. Ao lhe perguntar como foi capaz de sacudir as cortinas, logo ele que me dizia nada poder levantar, respondeu-me bruscamente, com o meu sopro. Acho que pra gente dar uma paradinha aí, né, meu parceiro, pra gente comentar, né? Primeiro da angústia, né, que ele tá sofrendo, né? De não ser atendido, não ser escutado, né, de ainda estar muito, por estar ainda muito materializado, muito agarrado à matéria, né? Não se dando conta do desencarne, aliás, nem deve ter noção do que é desencarne, né? Nem nós temos, né, Renato? Não. Nós não lembramos, né? Enfim, sim. Imagina um espírito que não tem nenhuma noção naquela época, né? E ainda hoje também, obviamente, da imortalidade da alma, né? Da continuidade da vida, né? E ele, paradoxalmente, ele fala que moveu a cortina com o seu sopro, né, meu parceiro? Exato, o que chama atenção logo no primeiro momento ali é que essa questão dele dar mais atenção a essa vida do que, não é, a vida futura,
do que a continuidade. Então, as coisas realmente passageiras, né, que ele dava muito valor, e aí decorre toda a infelicidade dele no futuro. Ele não se preocupou com o futuro, não é verdade? Com aquilo que realmente ele poderia levar com ele. Tudo mais era transitório, não é? Sem dúvida. Chama muita atenção. E a gente abrindo um parênteses aí, né, a gente fala sempre, né, a galera sabe que esse programa é gravado, né, então não tem por que a gente fingir nem mentir, obviamente não seria a proposta da rádio, nem nossa, nem da doutrina ocultar alguma coisa e nem fingir. E nem a minha, nem do Renato pessoalmente falando. O programa que foi ao ar hoje, né, analisando, falando das bem-aventuranças, da felicidade. Exato. Que é, né? E aqui a gente vê, ocupava, como você lembrou bem, ocupava-se desta vida mais do que da vida futura, né? Aí até a Berenice colocou lá um trabalhinho de casa lá para a galera, que está lá na coletânea de prece, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24, que é muito interessante, né? Que mostra, né, a preocupação com a vida futura, né, que a prece que ela sugeriu foi para pedir um conselho, né, e o prefácio justamente fala sobre isso, né, quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as questões seguintes. Primeiro, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? E terceiro, se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Eu acho que a gente tem que permear a nossa existência, né, meu parceiro, em cima dessas questões que estão muito ligadas justamente às bem-aventuranças, né? O valor que a gente dá à vida futura. Né? Sim. Tudo isso que eu estou fazendo, que o Renato está fazendo, tudo isso que a gente está planejando, que a gente está projetando, isso vai impactar no futuro, no nosso como espírito, da nossa vida como espírito, no amanhã, ou seja, até nessa própria vida mesmo, mas falando mais de vidas futuras, a maneira como nós estamos conduzindo a nossa existência agora vai proporcionar algo positivo para a gente ou vai acarretar, tanto para mim quanto para ele, coisas negativas? Eu acho que é a pergunta que nós que já temos uma consciência um pouco mais ampliada em relação a isso, nós que eu digo, não eu e Renato, mas nós que estamos labutando, trabalhando na seara espírita, que nos dá uma amplitude maior, não tenha dúvida nenhuma, né, sobre acerca da vida futura, né, Renato? Eu acho que a gente já estaria com meio caminho andado, né, se a gente parasse para analisar essas questões, né? Sim, sim. São perguntas importantes, né? Perguntas que nós deveríamos fazer sempre, a todo momento, né? É bom para mim? É bom para o outro? Como é que funciona? Será que isso é justo? Será que está certo, que está correto? São perguntas que a gente precisa fazer. Como é que o Cristo agiria? Eu não sei. De fato, a gente não vai saber. Mas a gente tem uma noção de como ele agiria, como ele agiu, não é? E como ele agiria hoje. É só recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Não é verdade? Exatamente. Recorre lá que você vai saber como é que se age nas mais diversas situações. Sem dúvida. Exatamente. Então vamos lá. No dia seguinte, fiquei sabendo que sua viúva e seu filho haviam realmente partido para Orleans. Esta última aparição é notável pela ilusão que leva certos espíritos a se crerem ainda vivos, e, sobretudo, porque no presente caso, essa ilusão prolongou-se por muito mais tempo do que em casos análogos. Muito comumente, ela não dura senão alguns dias, ao passo que ele não se julgava morto, apesar de já decorridos mais de 3 meses de seu trespasse. Aliás, a situação é perfeitamente idêntica à que observamos muitas vezes. Ele vê tudo como se estivera vivo, quer falar e se surpreende por não ser ouvido. Ocupa-se ou julga ocupar-se com suas tarefas habituais. A existência do perispírito é aqui demonstrada de maneira admirável, abstração feita na visão, ou da visão, perdão. Desde que se vê vivo, é que vê um corpo semelhante ao que deixou. Esse corpo age como teria agido o outro. Para ele, não parece ter mudado. Apenas ainda não estudou as propriedades de seu novo corpo. Julga-o denso e material como o primeiro, e espanta-se porque nada pode levantar. Entretanto, em sua situação percebe algo de estranho que não compreende. Supõe-se dominado por um pesadelo. Toma a morte por um sono.
é um estado misto entre a vida corporal e a vida espírita. Estado sempre penoso e cheio de ansiedade e que tem um pouco de ambas as vidas. Como já dissemos a Lures em outro momento, é o que ocorre de modo mais ou menos constante nas mortes instantâneas, tais como as que se dão por suicídio, apoplexia, suplício, combate e etc. Interessante que Kardec coloca aqui uma coisa lá no início, né? Do tempo, né, Renato? Do tempo que dura muito comumente, né? Ou seja, não raro, né? Dura, se não, alguns dias. Mas no caso dele, já tinha mais de 3 meses do seu desencarne, né? E ele ainda estava com aquelas sensações da matéria, né? Aí dado o grande nível de materialização dele. Aí eu lembro de uma obra que realmente eu não lembro, eu sei que eu li ela há muitos anos atrás, e era uma obra espiritualista, não era uma obra espírita, não. Eu sei que o indivíduo estava com uma doença crônica, grave e terminal, só que os espíritos que são encarregados, André Luiz fala muito sobre isso, né? Os espíritos que são encarregados pelo desenlace, né? Que se aproximam ali para ir promovendo o desligamento do espírito junto à matéria, eles, em determinado momento, eles começam a fazer o desligamento. Né? Mas no caso dessa pessoa em questão, a personagem do livro, eles se aproximaram para promover o desenlace muitos meses antes, porque eles sabiam que eles teriam muito trabalho. Então eles se aproximaram dessa personagem muitos meses antes, que é para irem fazendo o desenlace de forma gradual e para que se desse no momento predito, né? É bem interessante, né, essa questão, né? Com certeza. E aí a gente vê, né, o tamanho da misericórdia, né, de Deus. Ninguém fica desamparado, muito embora ele cite aqui as situações de penosas, né, referentes ao suicídio, aos combates, etc. e tal, que os espíritos podem se ver, não é, depois, mas existe um atendimento, existe uma proteção, existe uma ajuda, um auxílio, até mesmo para que se esgote toda a energia, né, que ainda vibra ali naquele sentido. E aí as pessoas, né, a gente não consegue entender isso como uma coisa boa, não é? E a gente precisa se esclarecer nesse sentido para compreender como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. Calma, está se esgotando toda a energia oriunda de uma ansiedade, de um constrangimento, de uma, enfim, né? De uma perplexidade e tudo mais, enfim. E a própria consciência, a gente sabe, né? Embora nós sejamos, enquanto encarnados, reclusos num corpo físico, que nos mantém ali somente com os 5 sentidos, né? Que não nos dê uma visão mais ampliada enquanto espíritos que somos, né, de espíritos livres, enfim, seres pensadores com vários outros sentidos, a gente tem também na consciência, né, invariavelmente, né, salvo aqueles casos em que os espíritos são muito ainda embrutecidos, enraizados no mal, a gente tem a consciência do que a gente fez de errado, né, meu parceiro? Sim. Então, a nossa própria consciência, ela vai nos prendendo aquilo ali, né, vai nos bloqueando, nos deixando cada vez mais obtuso naquele momento ali, porque, caramba, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, nosso aqui, para ser mais didático. Por exemplo, eu feri o Renato por alguma razão. Aí o Renato ficou chateado comigo, caramba, o Renato é meu parceiro, é meu irmão, meu amigo, e aí do nada entre aspas, obviamente, né? Ninguém, com a exceção do suicídio, ninguém vai embora do nada, né? A gente vai num tempo predito. Mas aí do nada, na minha concepção, falei, caramba, desencarno. E aí eu deixei de pedir perdão, Renato, ou de ouvir te perdoo, Bill, meu irmão, te perdoo, ou tipo, o Renato fala, cara, não foi nada, eu nem lembro disso. Eu deixei de ouvir isso. E olha que trágico isso é para o espírito que está do outro lado, né, Renato? Sim, sim. O remorso, você saber que feriu um irmão seu, um amigo, e você não ter tido tempo de pedir desculpa, né? Isso causa muita aflição também, com certeza, né, Renato? Claro. Principalmente para quem não tem a compreensão de que a vida continua e que você pode começar esse trabalho de se refazer, né? De se redimir agora,
mesmo uma das partes estando já desencarnada. E aí você pode, nas suas orações, sim, né, falar sobre a questão do perdão e tudo mais, tá? Sem dúvida, já traz um alívio, né? Já traz um certo alívio para esse remorso, para esse sentimento. Vou até fazer um combinado contigo aqui, Renato, para a galera da rádio. Vou te pedir perdão já de antemão, caso eu faça alguma coisa, para não depois ficar faltando, valeu? Me perdoe aí pelas Tá me perdoado, perdoe Bill. por qualquer coisa futura. Tá perdoado por todas as que fez, as que tá fazendo e as que vai fazer. Glória a Deus, já posso ir tranquilo. Isso, então, com certeza. Então vamos dar sequência aqui, meu parceiro. Sabemos que a separação entre o corpo e o perispírito se opera gradualmente e não de modo brusco. É interessante isso aqui também, né? É o que a gente estava falando aqui, daquele exemplo que eu dei da obra. Se opera gradualmente, não de modo brusco. Começa antes da morte, quando esta sobrevém pela extinção natural das forças vitais, seja pela idade, seja pela doença, sobretudo nas pessoas que em vida pressentem seu fim e em pensamento se identifica com a existência futura, de tal sorte que ao exalarem o último suspiro, a separação é mais ou menos completa. Quando a morte surpreende um corpo cheio de vida, a separação não começa senão nesse momento, para acabar pouco a pouco. Enquanto existir uma ligação entre o corpo e o espírito, este estará perturbado. Caso entre bruscamente no mundo dos espíritos, experimentará um sobressalto que não lhe permitirá reconhecer imediatamente a sua situação, bem como as propriedades de seu novo corpo. É necessário ensaiar de alguma maneira, e é isso que o faz pensar que ainda pertence a este mundo. E aí eu lembro, depois desse relato aqui, eu lembro que o Chico que falava, né, que invariavelmente a maioria dos espíritos se vê em estado perturbatório, ele se vê um pouco entorpecido depois, logo em seguida, ao seu desenlace. Né? Qualquer um de nós, eu, Renato, quaisquer que sejam as pessoas, ainda que tenham uma identificação com a continuidade da vida, ela vai sofrer uma certa perturbação, porque é um estado diferente do outro, né, Renato? É como, por exemplo, eu não entendo muito de mergulho, mas do que eu vejo, né, o Renato também já deve ter ouvido falar, que a pessoa, depois que fica mergulhada muito tempo lá embaixo, determinada profundidade, não sei lá, 50 metros, ela precisa ir subindo aos poucos, né? Não sei de quantos em quantos metros aos poucos, e depois ela fica numa câmara de descompressão, que é para o organismo ir se readaptando. Então, eu acho que se dá a gente não lembra agora, mas se dá da mesma forma, né, Renato? Quando a gente vem encarnar, o próprio Livro dos Espíritos fala isso, né? Que o grito do espírito quando sai lá do ventre da mãe é um grito de desespero, né? Falando, caramba, deu ruim para mim, tô aqui, tive que voltar. Encarnei, tô encarnado. E quando a gente desencarna é a mesma forma, né, Renato? Exato, é o caminho de volta, não é? É o caminho de volta. E aí as pessoas costumam dizer assim, nossa, morrer dói, né? Olha, se você for considerar que seja uma dor, nascer também dói, né? Tanto para a mãe, fisicamente falando, né? Claro, como para o bebê, né? E aí, espiritualmente falando, é um trauma. É um trauma que fica, é um choque que se leva, não é? É dessa forma, tá? Mas essa questão que você fez aí, essa analogia que você fez com os mergulhadores, é muito legal, é muito interessante. Por quê? Você imagina você ficar 1 hora com todo um peso da água em cima de você. Não é? Porque você está com aquele peso lá o tempo todo em cima de você. Você não boia, né? Por quê? Porque você está respirando e você está fazendo uso de recursos de natação, de mergulho. O próprio movimento em si. Para você se manter dentro, não submerso, né? Mas se manter dentro, se manter lá no fundo.
E aí, tu imagina, quando você volta, tem todo um impacto muito grande, com tímpanos, com uma série de coisas que tem que se tomar muito cuidado. É uma pressão muito grande, né, que exerce, né, Bill? Exatamente. Esquecemos até de avisar que estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Exato. Mês de dezembro, mas Sim. a gente está mais se aproximando do final daqui a pouquinho, mas é isso, né? Às vezes a gente esquece de alguma coisa, né? Não, é normal, acontece. E o choque, né, Bill? É um choque muito grande. Ainda mais para os desencarnes. Eu não vou falar nem desencarne, porque ainda não houve o desencarne, mas por causa pela morte. Pela morte abrupta, pela morte brusca, pela morte em que não estava chegada a hora, não estava chegado o momento, né? E tudo mais. Nossa, é tudo muito complicado. É um choque realmente, né? É um choque porque, de maneira geral, a gente não se prepara para morrer, a gente se prepara para a vida, né? Para viver. Isso, obviamente, dentro dessa visão obtusa de que vida é vida e a morte acaba, que não é o nosso caso. Sim. Né? Mas ainda assim, o Divaldo que ele nos traz muitos ensinamentos, né? Uma vez eu vendo uma palestra dele, ele foi perguntado se ele roubaria uma bicicleta que estivesse dando bobeira, dando sopa, né? A expressão que o cara usou. O Divaldo falou, não sei. E o interlocutor ficou meio assim, eu não sei porque eu nunca fui testado para isso, eu não posso afirmar, né, que eu não faria. Né? Então eu acho que quando a gente não se depara com aquela situação, a gente não pode afirmar, né? A gente tem que ficar na dúvida. E a morte, embora a gente já tenha se deparado muitas vezes com ela, a gente tem que se preparar, né? Que a gente se prepara, volto a falar, para a vida. Só que a gente tem que... agora que eu parei, né? Que eu não saio muito de casa agora, que eu trabalho em casa, mas antigamente, quando eu trabalhava na rua, eu me despedia como se eu não fosse voltar. Né? Isso internamente, obviamente, para não assustar os outros, né? Os familiares. Mas eu dentro de mim, eu beijava minha esposa, meus filhos, minha mãe, e falava, dentro de mim eu falava, se eu não voltar mais, a gente se vê lá na frente e tal. Ou seja, não é uma morbidez, é um preparo, pô. Você está se preparando para aquilo. E o Divaldo fala que ele está com 90 e tantos anos, mas ele não quer ser o primeiro da fila. Por que eu vou querer? Por que o Renato vai querer? Né? A gente vai, mas não quer ir agora. É claro. Né? É isso aí. Olha, é interessante isso porque tudo que a gente está vivenciando hoje, a nível de desequilíbrio psíquico, né, emocional, está muito ligado às situações que nós vivemos no passado. Muitas coisas são dessa própria vida, são traumas oriundos dessa própria vida, dessa vida atual, né? Sim, mas muitas situações são oriundas das vidas passadas. Por exemplo, as fobias, não é? Medo de altura e tudo mais, enfim. Você passa mal, tem calafrio, mas eu não tinha isso começou a acontecer agora. Há de se haver um motivo. Isso aí por quê? Porque já encaramos muitas vezes, né, o nosso retorno à pátria espiritual por formas muito desagradáveis, né? Muito desagradáveis. E às vezes, por exemplo, você não tinha uma fobia, mas aí com 57 anos você adquiriu, entre aspas, aquela fobia. Pode coincidir que na vida anterior ou em outras vidas passadas, você naquela mesma fase da idade ali, você teve algum acidente, alguma coisa próxima ali que te fez, dentro das rememorações do espírito, te fez resplandecer aquilo em você. Então, e sem contar, né, Renato, que a gente já está terminando aí o programa, sem contar que nós temos uma vida única, né? Com várias experienciações. Então, embora nós deixemos de lado um pouco as nossas experiências dentro do véu do esquecimento, mas nós temos elas dentro de nós. As vivências que nós temos estão aí guardadas, em estado latente dentro de nós. E invariavelmente ou variavelmente, elas aparecem aí, né? Como forma de fobia, como você lembrou, ou como formas de lembranças, com saudade, saudosismo, né? Isso está muito ligado a gente, porque está em nós vivenciamos aquilo, né? Sim, perfeito. Tá acabando, Bill. Acabando, cara. 23h58, 24 minutos. É um momento que a gente agradece a todos pela audiência, né? Que vocês possam estar conosco todas as sextas-feiras, a partir das 21h30. Eu e meu parceiro Renato Souza esperamos todos vocês para o Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859.
Valeu, galera. Um beijo no coração de todos. Muita paz, meu parceiro. Valeu, parceiro. Um grande abraço. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.